No meu hemograma deu todos os exames sanguíneos normais, só meus leucócitos que deram abaixo da média, 4.620, a referência era de 5.000. Constatou cistos de Endolinax nana, um tipo de verme. Eu sinto dor no baço. Seria um caso de infecção? Antes eu usava anticoncepcional injetável mensalmente, junto com diurético, uma falta de vitaminas que pode ter baixado a imunidade e ocorrido infecção no baço. Olha, tem valores laboratoriais que o normal seria a partir de 4.500, entendeu? Então tudo vai depender da escola, que de certa forma o laboratório ele se baseia, né? Porque há vários tipos de escolas, né, de medicina. Então, assim, tem valores que seria normal acima de 4.500. Agora, esse valor de 4.620 ele pode ser transitório. Você pode repetir esse exame, naturalmente isso pode vir mais alto, tá bom? Então, não é para a gente ficar assim tão preocupado. É lógico que precisa da avaliação do seu clínico geral. O seu clínico geral ele precisa avaliar a sua condição clínica, saber qual seria o contexto disso tudo, lembrando que quando a gente retira algo fora de contexto, pode virar pretexto. Então você pode estar achando que é uma coisa assim mais grave, mais complicada, e bota no Google, Dr. Google, aí vê um monte de doença grave. Vamos pensar no básico. Em relação à Endolinax nana, é um verme que divide os médicos, tá? Há médicos que dizem que deve tratar, outros dizem que não precisa tratar, que inclusive tem algumas linhas de pensamento que dizem que até faz parte da flora intestinal. Eu, por assim dizer, eu sou do grupo que acha melhor tratar, entendeu? E não me arrependo, já tratei vários pacientes com Endolinax nana, porque teoricamente, por muitos médicos, é um verme, por assim dizer, não muito grave, nem muito agressivo, e que não causaria nenhum tipo de problema no seu organismo. A gente não sabe muito bem, né? Alguma coisa que não é nossa, que não faz parte do nosso corpo. Eu prefiro até tratar, até porque a gente acaba pegando outros tipos de verminose que porventura não foram detectadas ou estão em quantitativo bastante baixo. E eu trato, por assim dizer. Mas é como eu sempre falo aqui para os nossos pacientes, né? Para o pessoal que nos acompanha aqui no YouTube. Aqui é um bate-papo de amigos, né? E certamente todas as informações que você receber aqui, você precisa passar pelo seu médico assistente e ele fazer a moderação dessas informações. Tá bom? Mas eu a princípio passaria. Antes eu usava anticoncepcional injetável mensalmente, junto com diurético. Uma falta de vitaminas pode ter baixado a imunidade, ocorrido infecção no baço. O uso de anticoncepcional injetável, ele pode dar uma certa desregulada no sistema imunológico, né? Não é muito comum isso acontecer, não são todos os pacientes que isso acontece, mas ele pode dar uma desregulada no sistema imunológico, porque ele pode se ligar a proteínas chamadas proteínas carreadoras e fazer um complexo imune, hormônio, proteína carreadora, e consequentemente induzir uma resposta imunológica, por assim dizer, e levar então um aumento das chamadas células TH2, linfócito TH2, com aumento de casos de alergia. Eventualmente a gente pega pacientes com quadros de urticária, com quadros de dermatites atópicas e começaram justamente com esse quadro clínico após o início dos usos dos anticoncepcionais injetáveis e também orais. Mas é mais raro a gente ver com oral, com as chamadas micropílulas, é mais comum a gente ver com os injetáveis isso. Quadro de urticária, eventualmente a gente pega paciente com urticária que faz uso de anticoncepcional injetável. Então, assim, você pode até dizer que baixaria a sua imunidade, porque como a gente estuda aqui, a gente fala muito nos nossos vídeos, a gente tem uma balança imunológica entre linfócitos TH1 e TH2. TH2, a grosso modo falando, tá, pessoal? A grosso modo falando, porque não é tão bem assim, mas a grosso modo falando, o TH2, ele induziria então um processo alérgico, e o TH1 então induziria um aumento da imunidade, mas a gente sabe também que o TH2 estimula a linfócito B para produzir anticorpo, que também melhora a imunidade, ou seja, eu estou falando mais a grosso modo para vocês entenderem, entendeu? Então, teoricamente, a gente poderia ter um aumento desse TH2, esse TH2 então fazer então uma estimulação de linfócito B, CD19 e CD20, produzir então os anticorpos da classe IgE. A gente sabe que o anticorpo da classe IgE ele leva ao aparecimento de processos alérgicos, tá? E teoricamente sim, um anticoncepcional poderia então levar a uma baixa da imunidade com aumento de alergias e melhor aumento do processo de infecção, porque você teria menos célula TH1 para estimulação imunológica celular e também você teria toda uma condição alérgica que favoreceria a penetração de vírus e bactérias,
a produção de secreção, a produção dos chamados proteínas de adesão, que estimulam, então, que fazem com que os vírus que entram em contato com a nossa mucosa respiratória eles penetrem para dentro do nosso organismo, entendeu? Por isso que um paciente alérgico é um paciente sempre resfriado, sempre gripado, entendeu? Então, se você for filosofar, você pode sim encontrar essa possibilidade, mas não ligada a essa produção de leucócitos 4620, tá bom? Mas terminando aqui, lembrando que todas as informações que você recebe aqui são informações de caráter geral e nada